Quem nunca sonhou em casar na Itália, não é mesmo? Aquelas paisagens, aquela comida, é um cenário de filme. Mas olha, por trás de toda essa magia existe um roteiro legal, bem específico, que precisa ser seguido à risca. Então a pergunta é essa. Para além do romance, o que a lei italiana realmente diz sobre a hora do sim? Vamos deixar a festa um pouquinho de lado para dar uma espiada nos bastidores desse momento tão especial. E o nosso guia vai ser o Manual de Regras Oficial. O Código Civil Italiano. A gente vai seguir o passo a passo, sabe? Desde a promessa inicial até a cerimônia em si, para a gente descobrir junto como a lei realmente desenha e molda o ato de se casar por lá. E nosso ponto de partida é o primeiro passo de todos, o noivado. E olha, logo de cara a gente já encontra uma surpresa. Porque do ponto de vista da lei, uma promessa, bom, pode não ser exatamente o que a gente imagina. Pois é, segundo o Código Civil, a famosa promessa de matrimônio não é, legalmente falando, um contrato. Isso mesmo, ninguém pode ser forçado pela justiça a se casar só porque prometeu. Mas, calma lá, isso não quer dizer que não existam consequências, viu? E é aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Se o noivado é desfeito, a lei entra em campo. Primeiro, o artigo 80 é bem claro. Os presentes têm que ser devolvidos. Agora, o mais impactante vem do artigo 81. Quem desiste do casamento sem um motivo justo pode ter que pagar pelas despesas que a outra pessoa já teve por causa da promessa. Pensa só no prejuízo. Ok, superada a parte da promessa, vamos para a elegibilidade. Basicamente, o código tem um verdadeiro checklist que o casal precisa preencher. E só depois de dar ok em tudo é que se pode pensar na cerimônia. Primeiro item da lista, a idade. A regra geral é bem simples, 18 anos. Mas tem uma exceçãozinha ali no artigo 84. Com 16 ou 17 anos é possível casar, mas precisa de uma autorização judicial e só por motivos sérios, que ficam a critério de um juiz. Seguindo no nosso checklist, o estado civil. Essa é bem óbvia, né? O artigo 86 é direto e reto. Para casar, tem que estar legalmente livre. Ou seja, nada de casamento ou união civil em aberto com outra pessoa. Agora um ponto bem importante. Laços de família. O artigo 87 proíbe o casamento entre parentes diretos, como pais e filhos ou irmãos, mas também entre alguns parentes por afinidade, tipo sogro e nora. O objetivo da lei aqui é bem claro, né? Manter o casamento fora do círculo familiar mais próximo. Agora, prepare-se para uma das regras que mais chama a atenção, o artigo 89. Ele estabelece que uma mulher, e só a mulher, precisa esperar 300 dias para se casar de novo depois que o casamento anterior termina. É o chamado luto temporário. Mas por que isso? Bom, a lógica vem de um tempo em que não existia teste de DNA e a ideia era evitar qualquer dúvida sobre a paternidade de um filho que pudesse nascer. É um baita exemplo de como uma lei, pensada por um mundo sem a nossa tecnologia, continua valendo e acaba criando uma regra que hoje soa um tanto deslocada. A lei às vezes demora para alcançar a ciência. E todo esse debate nos leva a um ponto super importante. O Código Civil não é um documento congelado no tempo. Pelo contrário, ele evolui para refletir as mudanças nos valores da sociedade. E para mostrar isso, tem um exemplo perfeito. Dá uma olhada nisso aqui. Era o antigo artigo 91. O título já diz tudo: diversidade de raça. É uma relíquia de um período bem sombrio e muito diferente da história italiana. Mas olha só o que aconteceu. Em 1944, esse artigo foi revogado. Isso é o progresso em ação. A remoção de uma lei como essa mostra que o manual de regras da sociedade pode e deve ser reescrito para refletir uma visão mais justa e inclusiva. Bom, depois de passar por todo o checklist de quem pode casar, vem a parte burocrática de verdade. É a hora do anúncio público da intenção de casar, um processo formal que eles chamam de publicazione. O processo em si é até que simples. A ideia toda é dar uma chance para a comunidade se manifestar. Sabe, tipo, fale agora ou cale-se para sempre, só que na versão legal. Como dizem lá os artigos 93 e 96, o casal vai na prefeitura, pede a publicação e um aviso oficial fica exposto para todo mundo ver. E olha, o tempo aqui é crucial. O artigo 99 estabelece um cronograma bem rígido. O casamento só pode rolar a partir do 4º dia, depois que a publicação termina. E a partir daí, o casal tem uma janela de 180 dias para se casar. Se passar disso, já era. Tem que começar o processo todo de novo. E essa história da publicação abre a porta para um momento quase de novela, a possibilidade de alguém se opor formalmente e legalmente ao casamento. Tá, mas quem pode fazer isso? Não é qualquer pessoa.
a lei limita bastante. O artigo 102 é bem específico. Pais, parentes próximos, o cônjuge atual de uma das partes e até o Ministério Público pode intervir se souber de algum impedimento legal. E o que acontece se alguém fizer essa objeção? A consequência é séria e imediata. O artigo 104 é claro. A cerimônia é suspensa. O casamento fica em pausa. Tudo para até que um juiz analise o caso e decida se a objeção tem fundamento ou não. Ufa! Depois de passar por todas essas etapas, finalmente chegamos ao grande dia. Mas como é que a lei define a cerimônia de casamento em si? A cerimônia também tem seu próprio roteiro. Primeiro, o lugar. Tem que ser um evento público, lá na prefeitura, como manda o artigo 106. E tem todo um ritual descrito no artigo 107. Um oficial lê os artigos do código que falam sobre os direitos e deveres do casal, e tudo isso precisa acontecer na frente de 2 testemunhas. É ali, nesse momento, que a união é selada de vez. Olha, no fim das contas, fica bem claro que o Código Civil italiano não é só uma lista de regras burocráticas. Ele é muito mais que isso. É um documento vivo que reflete a história, os valores, as tradições e, principalmente, as mudanças de uma sociedade. E isso, claro, nos faz pensar no futuro. Da mesma forma que aquela lei foi revogada lá atrás, quais dessas regras que a gente viu hoje vão parecer totalmente ultrapassadas para as próximas gerações? Fica a pergunta, né? O que será que o próximo capítulo desse livro de regras vai nos dizer sobre a Itália de amanhã?